Oi, pessoal. Estamos iniciando essa transmissão ao vivo. O webinar de hoje será muito importante, principalmente aí para os gestores de manutenção e facilities, agora com essa retomada aí gradativa das atividades. Nós vamos conversar com o Fabiano Felipe, da 2F Soluções, e o tema da nossa conversa será KPIs de facilities e manutenção predial. O que mensurar em tempos adversos? Pessoal, só quero me certificar que o meu áudio e minha imagem estão chegando direitinho aí para vocês, então, por favor, me escrevam aqui no chat se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Não, maravilha, pessoal. Antes da gente iniciar, eu só quero falar um pouquinho aí com os nossos participantes, que durante a nossa conversa, vocês podem escrever, então, as suas dúvidas aqui no chat também, que no final a gente vai abrir os minutinhos aí para pergunta. As perguntas também que foram enviadas ali no formulário, nós também vamos responder todas. E um recado bem importante, para quem ficar conosco aí até o final do webinar, o Fabiano tem uma surpresa bem especial, será um sorteio, então eu ainda não sei do que se trata, então tá um mistério, então vamos ficar até o final para a gente aguardar essa novidade. Bom, então agora que todos os recados já foram dados, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Gesilane Paz, sou consultora comercial aqui do Software Linkip, já atuo na área há 8 anos, tá bom? Então, vamos chamar aí o Fabiano. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Oi, Gê. Boa tarde a todos. Estamos aqui, né, para o nosso webinar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre, né, os KPIs, os indicadores aí de facilities e manutenção predial. E aí, Fabiano, preparado para o nosso webinar sobre KPIs? Opa, estamos aí, né? A gente preparou aí, né, um material bem legal, né, para a gente poder discutir, conversar um pouquinho aqui. Claro que a gente, né, o webinar ele tem um tempinho curto, mas a gente vai tentar aqui colocar os principais pontos aí referentes até os indicadores dessa nossa área, né, de facilities. Maravilha. Olha, eu acho que todos os nossos participantes estão bem ansiosos aí para entender um pouquinho mais sobre o tema. Pessoal, mas para quem não conhece, o Fabiano, ele é o CEO aí da 2F Soluções em Gestão. O Fabiano também ele é consultor em gestão e estratégia de manutenção e facilities, coordenador, professor de curso de graduação e também pós-graduação. Ele tem uma longa experiência aí nessa área de manutenção predial, mas, claro, nada melhor do que o próprio Fabiano aí para compartilhar aí um pouquinho conosco sobre a carreira dele. Então, Fabiano, a palavra é toda sua. Ok, né? É muito bom, né, compartilhar um pouquinho da experiência, né, adquirida aí nesses anos aí. Eu já sou um profissional que já trabalho, né, na área de manutenção, tanto na manutenção industrial, como na parte da manutenção predial, né, e o envolvimento dessa área de facilities, já fazem mais ou menos até já em torno dos 29 anos aí, já trabalhando, né, nessas atividades aí, né? Até não parece, né, muito, mas faz um bom tempinho aí, uma carga aí grande aí, né, de experiência. Bom, como eu falei para vocês, né, comecei a minha experiência lá desenvolvendo, né, atividades de planejamento na área de manutenção, na parte de manutenção industrial, depois voltados na área de terceirização, contratos de serviços e voltados também para a questão da manutenção predial. Desenvolvi, né, atividades focadas nisso, virei na sequência consultor, trabalhei muito na questão, né, de incorporar esses contratos de terceirização na área de serviços, né, em várias empresas, em vários segmentos, e hoje, né, pela 2F,
eu tenho atuado e desenvolvido, né, um projeto muito bacana que é voltado aí, né, para as nossas atividades, né, direcionadas aí à tecnologia da informação e comunicação. E como a G falou, né, eu também, nas horas vagas aí, também desempenho, né, atividades aí de professor, porque eu acho que isso que é importante, é que a gente possa transmitir também para o pessoal, né, os nossos conhecimentos e, claro, adquirir isso também no dia a dia, né, é fundamental, né, o contato com vocês aqui, a experiência também de vocês aí no trabalho, no desenvolvimento, então o aprendizado é contínuo, gente, né, então esse é um pouquinho da minha apresentação, ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, né? Vamos começar a falar um pouco sobre o nosso, né? Os nossos KPIs, né? Vamos falar agora aquilo que interessa realmente, né? Dentro das atividades de facilities. E o que a gente precisa, né? Estabelecer e verificar em relação aos KPIs, né? Que é importante estabelecer uma certa organização, né? É um desafio muito grande hoje, nos tempos de hoje, a gente poder desenvolver, né, a gestão, fazer o gerenciamento, né, de facilities, né, a gestão da manutenção predial dentro das empresas. Ainda mais nesse momento que hoje a gente está passando, né? Então, o momento hoje é aquele momento de crise, né, um momento embolado, né, que nos pegou aí, né, não vou dizer de calças curtas, mas acabou nos pegando realmente, a gente teve que passar e se adaptar muito, né, nesse período aí, e claro que a gente ainda tem expectativas, a gente precisa saber, né, como que vai acontecer, o que vai, né, mudar. Então, para isso, né, a gente escolheu esse tema, né, um tema desafiador aí, porque é algo que todo mundo está vivendo, todo mundo está passando, e a gente precisa focar nos pontinhos, né, nos detalhes aí, para que a gente possa estar desenvolvendo, né, um bom trabalho no nosso dia a dia. Então, o que mensurar, né, nesses tempos adversos aí que a gente vai, que a gente está passando, tá? Nós vamos, né, hoje, nesse nosso webinar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, da importância da informação. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, por que ela é tão importante para nós hoje, né, no nosso dia a dia. O outro item importante é o cenário atual e as tendências, então a gente precisa olhar para isso, o que a gente está passando hoje e quais são as nossas tendências futuras aí. E aí a gente também vamos estabelecer a questão dos principais KPIs e as suas influências. O que influencia os valores dos KPIs? Né? O que está modificando hoje? O que nós, como gestores, hoje, olhamos para os indicadores, né, e verificamos, né, as alterações, as mudanças que estão ocorrendo. E aí a gente precisa, né, na sequência, falar para compreender esses KPIs. Então, a gente precisa ter condições de compreensão, né, dos KPIs, né, existentes. Bom, né, vamos então, iniciar com essa questão da importância da informação na gestão dos serviços, né, em facilities, né? Então, a informação, como todos sabem, é algo hoje muito importante para nós, né? Quem tem a informação, né, a gente pode até fazer aquele comparativo. Quem tem a informação tem o poder, né? Hoje, né, eu tendo a informação em mãos e saber usar ela, né, ajuda muito no desenvolvimento aí dos nossos resultados do dia a dia. Então, por isso que ele é tão importante, né? E para nós, na área de facilities, isso é bastante necessário hoje. Bom, só para a gente, né, iniciar aqui, né, esse nosso papo, a gente precisa estabelecer algumas condições. Então, eu acho importante a gente lembrar o seguinte: qual que é a função de facilities, né? Ou seja, qual que é o papel do facility manager, né? A gente pode, né, estabelecer essa condição, até colocar conceitualmente, né, essa condição e dizer o seguinte, né, é manter as instalações sob sua administração em pleno funcionamento, com eficiência e controle de custos, né? Então, a gente sabe que é o seguinte, a gente tem que manter, né, as instalações prediais, né, as instalações onde a gente está fazendo, né, o nosso gerenciamento, né, de forma eficiente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, importante é a questão do controle de custos. Então, isso a gente já sabe, a gente, né, precisa estabelecer esses tipos de condição. Mas esse é o nosso papel, a função do facilities dentro da organização. Dentro dessa condição,
né, é importante a gente poder perceber o seguinte, né, se a gente está falando que a gente precisa ser eficiente e a gente precisa melhorar, né, os nossos custos, né, reduzir, ser mais econômico em relação aos nossos custos, a gente precisa se basear numa questão bastante importante quando a gente fala até da própria informação, né? A gente precisa estar alinhado estrategicamente dentro da empresa, né? Então, hoje, isso é fundamental, né? Isso também é fundamental para todas as áreas dentro da empresa, não só para a área de facilities, mas a gente precisa saber realmente o que a empresa ela quer, né? O que ela quer atuar, o que ela quer desenvolver, e isso é bastante importante para nós. Então, eu coloco, né, como 3 itens importantes aqui para a gente poder observar, né, por que uma empresa existe, né, e qual que é a visão estratégica das empresas, que são as seguintes, né? Primeira coisa é a satisfação do cliente. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que estabelecer e dizer o seguinte, poxa, o cliente é o rei realmente, né? A gente tem que visualizar essa condição. Por quê? Porque se eu não tratar bem meu cliente, né, não oferecer um produto com qualidade, oferecer um serviço com qualidade para ele, né, eu perco o meu cliente, né, ele acaba não voltando, ele acaba não regressando. Inclusive, ele não acaba, né, muitas vezes, repassando isso para outros clientes, né, porque a nossa intenção é essa, a gente faz um bom trabalho, a gente começar a ganhar mais espaço em relação até a próprios novos clientes. O segundo item importante dentro dessa condição é a participação de mercado, né? Então, toda empresa, ela precisa pensar em crescer, né? Então, esse aspecto aqui, a gente está vendo o seguinte, poxa, a empresa, ela precisa ampliar os seus espaços, ampliar suas atividades, né? Desenvolver, né, novos locais, né, novos mercados, novos produtos colocar à disposição, e a gente vê muito isso hoje acontecendo, até em relação à questão, né, como a gente está falando, dos empreendimentos, né, imobiliários hoje, né, os negócios que envolvem, né, os coworks, né, os hospitais inteligentes, né, os hotéis inteligentes. Hoje, então, a gente vê como que as empresas têm visão, né? Eu até gosto de comentar o seguinte, né? Eu tinha um antigo, né, gerente, né, que eu trabalhei, né, há muito tempo atrás, ele falava, ó, quem tem um cliente não tem nenhum. Então, a gente precisa, né, realmente focar nessa questão de ampliar, né, os mercados de atuação. E o terceiro item, né, importante dentro disso tudo é que, né, todo esse processo, todo esse trabalho a ser desenvolvido, ele tenha resultados positivos. E os resultados positivos, eles se dão pelo quê? Pela questão do próprio lucro, né? Se eu tenho lucro na minha empresa, né, eu posso aplicar novamente, posso investir novamente dentro da própria empresa. Então, esses 3 aspectos aí, eles são bastante importantes, eles precisam estar sintonizados aí. E a visão que nós temos dentro da área de facilities, né, ele precisa estar alinhado com essa visão estratégica da empresa, até porque a gente trabalha diretamente com os clientes, né, dentro das nossas empresas. Outra palavra-chave, né, importante, né, nesses dias, que a gente precisa observar quando nós estamos falando, né, a respeito de facilities e de gestão, é a própria questão da inovação, né? Então, a inovação hoje, ela está, né, incorporada no nosso dia a dia, né? Não tem quem não fale, né? Nós temos até os gerentes de inovação, os gestores de inovação. Então, a gente precisa ter uma base de que a gente precisa desenvolver isso, né, e aplicar. A gente precisa fazer aquilo que nós fazemos de formas diferentes. Até porque a gente pode acompanhar que as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Ainda mais nesse momento, né, de crise que a gente está passando agora, a gente pode observar. A gente até vai falar um pouquinho lá para frente, mas vocês podem ver o seguinte, todo esse trabalho, né, desenvolvido nesse período agora, né, de pandemia, da Covid-19, a gente pode ver que foi um trabalho referente ao que? A organizar, né, utilizar tecnologias, aplicar as tecnologias no dia a dia, não deixar a peteca cair, né? A gente precisa, né, desenvolver as nossas atividades em si. Para isso, né, a gente viu que algumas tendências aceleraram.
Então, a gente vai falar a respeito disso um pouquinho lá para frente, falando o seguinte, né? Tudo isso que nós estamos passando é algo que já vinha, já era uma tendência que poderia vir a acontecer, né? A gente já estava prevendo isso aí para meados de 2021, né? Para 2022, e nós tivemos que antecipar muita coisa em função da própria crise, né? As mudanças ocorreram e a gente teve que se desenvolver e se transformar. Então, cada vez mais, nós como profissionais, temos que ter essa característica e esse perfil inovador, esse perfil de ver coisas novas, né, inovadoras aí no desenvolvimento dos nossos processos internos. Essa figura eu gosto de passar, né, até para comentar com o pessoal, que eu acho bastante importante, que é o seguinte, né, a gente está falando de melhorar e ser mais eficiente dentro dos nossos processos. Então, dentro dessa imagem, a gente pode verificar o seguinte, qual que é o processo nosso, né? Como que é o desenho, a base, né, da nossa atividade em si. Então, a gente pode observar o seguinte, né, se a gente colocar isso na forma de um fluxo, a gente vai visualizar que todo o processo ele tem essa característica, in, trans e out, ou seja, input, transformação e output. Então, esse é o nosso processo. O que é o input? Né, os inputs são os recursos necessários para executar as atividades em si. Né? Então, esses recursos que a gente precisa necessários. Então, a gente precisa, né, de pessoas, precisamos de equipamentos, né, precisamos de sistemas. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Né? A gente vai juntar tudo isso, transformar ele, e nós vamos ter lá no final o out, que seria o nosso serviço ou o nosso produto dentro do nosso processo. Né? Então, a primeira etapa que a gente precisa é o seguinte, conhecer o nosso processo. Né? Para quê? Para que a gente possa ter um processo eficiente, né? Saber como que ele funciona, né? Como que ele desenvolve as atividades. Para isso, hoje, a gente vê, né, que para tudo isso, né, existem, né, a gente precisa coletar dados para que a gente possa controlar tudo isso, saber se a gente vai ser eficiente ou não, né, dentro do nosso desenvolvimento das nossas atividades. Então, mais do que nunca, né, a gente precisa ter dentro das nossas atividades, né, um sistema informatizado de gestão, né, um sistema integrado de gestão, até pela questão do grande volume que hoje a gente acaba tendo, né, de dados e volume de informações necessários para quê? Para ajudar na nossa tomada de decisão. Então, tudo isso vem sendo auxiliado pelo quê? Por aquilo que a gente vê que está acontecendo, né, no mundo. Né? A gente vê essas mudanças no mundo todo, que é o seguinte, né, a gente precisa cuidar dos nossos equipamentos, os nossos equipamentos têm que estar acessíveis, né? A gente precisa ter sistemas para isso, para que ele funcione adequadamente, né? Então, a gente precisa ter, né, os softwares, né, de gerenciamento, né, os softwares utilizados ali para que a gente possa concentrar os dados, né? A gente tem utilizado hoje, né, os smartphones, então isso é fundamental. Os aplicativos hoje já fazem parte do nosso dia a dia, não tem quem não utilize, né, tudo no dia a dia, o uso, né, constante aí do WhatsApp, né, e de outros aplicativos aí que são bastante importantes. E a questão de outros itens, como, né, a gente sabe, a inteligência artificial, né, então, para gestão de conhecimento, porque a gente precisa aplicar o conhecimento dentro do nosso dia a dia, e tudo isso num ambiente leve, né, um ambiente de nuvem hoje, que a gente precisa ter todas essas informações, e nós, como gestores, né, acessar eles, né, a cada tempo. Então, dentro dessa interligação, né, o Facilities engloba o quê? Né, a manutenção predial, utilidades, serviços gerais, né, a parte de contratos, né, bem direcionados, né, dentro do que a gente precisa, que é coletar, né, transmitir e analisar esses dados. Então, veja, o importante que a gente vai falar um pouquinho lá para frente também, né, dentro dos nossos indicadores, são analisar os dados. E, mais do que nunca, né, a gente tem o seguinte, a internet das coisas, né, ela está aí. Né? Então, a gente sabe que a facilidade da integração dos equipamentos com os aplicativos, com os sistemas hoje, eles estão aí para a gente, para poder facilitar. Então, hoje, veículos, prédios, tecnologia, né, embarcada, tudo isso faz parte da nossa internet das coisas. Então, veja bem, dentro desse processo, que a gente quer tornar ele mais eficiente, né, que a gente está colocando mais, né, a eficiência que a gente quer, a gente precisa saber controlar, né, como eu falei para vocês. Para saber controlar todo esse processo, saber
aonde que eu preciso atuar para que o meu serviço, o meu produto esteja dentro das características adequadas, daquilo que a gente está esperando, né? O objetivo que a gente está esperando, a gente precisa do quê? Dos indicadores, né? Então, os indicadores é peça hoje fundamental para o gestor. Eu gosto, né, como falei para vocês, nas horas vagas, né, eu dou até aula, não, brincadeira, né, eu gosto muito de dar aula e dou aula praticamente todo dia para cursos de graduação, pós-graduação também, finais de semanas, às vezes, né, até por gostar em relação a isso, mas eu sempre falo o seguinte, né, os indicadores é o principal relatório do gestor, né, o gestor, ele precisa, né, ter os gráficos, porque visualmente é muito mais fácil tomar uma decisão, né, eu olho para ele e vou tomar decisão em cima daquilo que a gente tá vendo ali. Então, o painel de controle com os vários, né, indicadores, isso que é importante para nós, como gestores, né, a gente poder, né, estabelecer essa condição, tá? Então, qual que é o desempenho, né, desses indicadores, né, das instalações, né? Eu preciso, então, primeiramente, ter o seguinte, pensar, né, se a gente está falando de indicadores, eles são formados através do quê? De dados, né? Então, eu preciso ter indicadores confiáveis, eu preciso ter esses indicadores lá, o meu painel de controle, ele precisa ser confiável. Para isso, eu preciso, primeiro, antes né, da gente estar falando dos indicadores, pensar o seguinte, qual que é o objetivo do Facilities? Né? Qual que é o nosso objetivo, né, na área de Facilities? Né? Então, em primeiro lugar, é o seguinte, é valorização do cliente, né? A gente criar valor para o cliente. Então, a gente precisa criar, né, os nossos objetivos e vamos controlar isso. Vamos ver como que a gente está conseguindo valorizar o nosso cliente. Né? Será que ele está se mantendo satisfeito? Será que tudo aquilo que a gente está ofertando para ele está, né, sendo adequado para ele dentro dessa condição? Né? Segundo lugar, é a disponibilidade e ocupação dos espaços. Porque se a gente está falando, né, da questão predial, a gente está falando, né, da questão, né, de cuidar, fazer a gestão dos espaços, das ocupações, então a gente precisa saber a disponibilidade do que nós temos. Então, é que nem um exemplo, né? Se a gente pegar a questão de um hotel, a gente vai poder ter como base, né, qual que é a disponibilidade que nós temos do nosso principal serviço que nós oferecemos, que são, né, a utilização dos quartos, né, a questão da condição adequada dos quartos. Então, qual que é a disponibilidade dele? Será que, quando o cliente o cliente do hotel chegar, aquele quarto de hotel vai estar disponível para ele? Será que ele não vai estar em manutenção? Será que ele não vai estar com alguma coisa quebrada? Será que ele não vai estar faltando arrumar a cama dele? Né? Então, dentro dessas condições. E, claro, né, o outro aspecto é melhorias e economias do sistema. Então, a gente pode, né, dentro da questão conceitual que nós temos, né, do Facility, a gente separa, né, na condição do hard e do soft. Então, a gente tem, o que é o hard? É a manutenção predial, né? Então, é voltado dentro daquilo que nós precisamos fazer a manutenção dos nossos equipamentos, dos nossos sistemas. E aquilo que nós chamamos, né, na Facilities, dentro do soft, que é a gestão dos acessos, né, os serviços gerais, os contratos hoje, que são muito importantes, né, os contratos que nós gerenciamos, né, dentro da questão do próprio Facilities. Por que tudo isso? Porque a gente precisa ter os indicadores confiáveis para auxiliar na nossa tomada de decisão. E, é claro, para que a gente possa ter os resultados esperados, né? A gente poder visualizar se a gente está chegando nos nossos resultados. Ok? Então, essa é a principal importância que nós temos. Passando para o outro item, né, que a gente colocou aqui para a gente poder conversar, né? Então, aonde que entra tudo isso, né, dentro desse conceito que a gente está falando, né, do Facilities, né? Como que a gente como que está se comportando em relação ao novo normal, né? Porque a gente até olha para o novo normal e diz o seguinte: poxa, essa é uma palavra, né, hoje que para alguns causa pânico e para outros está motivando bastante, né? Então, né, ou é 8 ou é 80, né, dentro das condições que a gente tem. Então, o que a gente está passando, né, nesse momento atual, né, nessa nossa área? Então, eu gosto de falar para vocês o seguinte, né, o nosso cenário ele pode ser avaliado da seguinte maneira, né, em 4 fases aqui,
E essas 4 fases é o seguinte: lá no início, né, quando a gente começou a ter os primeiros casos de Covid, opa, eu preciso colocar o pessoal em casa, era a fase do e agora, José? Né? E agora, José? Né? O que vamos fazer? Né? O que a gente vai, né? Como que a gente vai se comportar? Como que a empresa vai funcionar? Como que a gente vai desenvolver nossos serviços? E aí o pessoal começou o quê? Né? A verificar as ferramentas disponíveis, as ferramentas de tecnologia de informação, né? As tratativas a serem adotadas. E aí houve o que nós chamamos agora há pouco, comentei com vocês, né? A aceleração das tendências. Então, a gente acelerou nessas tendências. E aí, veio essa fase para colocar isso na prática, colocar essas ferramentas na prática. Agora, nós estamos passando, né, numa fase que a gente chama organizando a casa. Então, nesse momento, a gente está agora pegando todos os critérios, né, focados na condição de trabalhista, como que vai funcionar. A gente viu que deu certo a questão de algumas atividades trabalhar em home office, né, a tendência da questão de utilizar a questão da gestão remota, os sistemas funcionam legal. Então, esse é o momento que nós estamos fazendo isso, organizando a casa. E o quarto momento é aquele, né, a gente pensando lá no futuro. O que virá? O que virá pela frente? Tá? Então, a gente vai responder daqui a pouquinho, né, essa nossa pergunta. Eu vou passar rapidamente para vocês aqui, eu acho que é interessante, nas semanas anteriores, agora, nosso webinar, eu fiz uma pesquisa rápida, né, entre o dia 30/7 e 7/8, utilizando até vocês, né, com a participação de muitos de vocês aqui lá no próprio LinkedIn, né, solicitei diretamente, o pessoal da Linkip também acabou solicitando para algumas pessoas participarem, e eu fiz uma mini pesquisa até para a gente poder ver a situação atual hoje do comportamento, né, dos nossos FMs, né, dos nossos Facility Managers aí, que nós temos. Então, a gente pode ter como base o seguinte, né, a equipe de gestão, né, como que ela está trabalhando hoje? Então, a primeira forma foi essa. Então, você pode ver o seguinte, 24% das pessoas estão trabalhando em home office, atualmente, né, nesse momento agora. 35% de uma forma mista, home office e presencial. E 35% presencial também, né? E algumas pessoas foram afastadas das atividades, como a gente sabe, até pelas condições que o governo deu, algumas empresas adotaram esse tipo de condição. Mas a gente pode observar o seguinte, até a gente vai comentar um pouquinho lá para frente, mas a gente está vendo do que a questão do home office junto com o presencial, ele vai existir, ele vai ter que existir, né? Ele não vai nem ser todo home office e nem todo presencial. A gente vai ter o quê? Né? Um equilíbrio entre essas duas condições na condição, né, futura que a gente vai aplicar. Então, isso é bastante legal, né? Porque o pessoal começa a indicar essas informações. Quanto ao planejamento das atividades operacionais, né, o planejamento das atividades a serem realizadas, houve algum tipo de alteração? Então, 65%, né, do pessoal respondeu realmente, houve alteração. Isso, claro que é justo, porque a gente sabe que, né, nós tivemos aí diminuição de equipes, né, a adequação, né, dos comportamentos dos protocolos, né, de segurança dentro dessa condição. Então, isso bastante legal, bastante interessante aqui, porque a gente começa a visualizar esse tipo de condição. Já a programação, que é o calendário, né, o desenvolvimento do calendário, né, ficou entre significativas e poucas alterações, mas teve alteração. Né? Então, a gente entende realmente que as alterações elas foram necessárias em função disso. Eu precisei me readequar às minhas rotinas, me adequar, né, aos nossos calendários, os nossos cronogramas. E que 76% hoje, né, né, dos gestores estão utilizando os indicadores, estão avaliando, mesmo dentro dessa situação, continuaram avaliando, né, a questão dos próprios indicadores, né, porque são influenciados, né, em função do planejamento, em função da programação. E, né, dentro dessa condição, né, os valores dos indicadores sofreram variações, né, então você pode ver como é bem, né, expressivo a questão, né, que houve poucas modificações, né, de 53% e 29% foram significativas. Mas isso é bacana, né, interessante, porque a gente começa a observar realmente que essas mudanças, né, alteraram um pouco os valores, né, que nós víamos tendo nos nossos indicadores. E o que mais influenciou os resultados dos indicadores? Né? Claro que é
a própria equipe em quarentena, né? Então, a redução de equipe, né, o não funcionamento das instalações, né, o fechamento das instalações. Então, deu esse, a gente pode verificar, incluído dentro dessa condição, tá? E o mais importante, como a gente está falando de indicadores aqui, né, que os facility managers falaram o seguinte: quais são os principais indicadores de performance usados? Então, claro, são os gastos gerais, então preciso ter, né, essa condição dos custos, despesas aplicadas, manutenção preventiva e preditiva, né, e muito importante, a disponibilidade de equipamento, pesquisa de satisfação, né, o NPS, tempo de resposta, né, o MTTR, o MTBF e o custo, né, envolvido. Então, hoje, né, a gente pode verificar o seguinte, né, o que vai vir pela frente. Então, a gente pode dizer o seguinte: dentro das nossas tendências, existe organização no formato do trabalho, né, a gente sabe que isso vai ter alteração, os protocolos de segurança, né, eles vão, né, modificar, então, dentro das nossas rotinas, lá, como a gente falou, elas vão mudar, né, os protocolos de segurança, a presença da tecnologia é inevitável, melhorar as formas de controle, né, e, claro, né, dentro dessa condição, as estratégias claras e muito bem definidas. Então, essa é a base daquilo que a gente tem hoje para desenvolver. Então, tudo isso, né, corrobora para nós aqui, dentro de uma implementação de conceitos hoje, que nós acreditamos que seja uma tendência muito intensa, né, que vai ser a nossa prática, que é a gente poder desenvolver, né, as nossas equipes internamente. Então, o conceito de design thinking, né, e a jornada do consumidor, né, então a gente poder utilizar, né, as ideias, as criatividades para a melhoria do nosso processo com os nossos profissionais e também estar mais próximo dos nossos consumidores. Então, essa é uma tendência que vai vir, não tem como, né, fugir disso, e a gente tem que estabelecer esse tipo de trabalho a futuro. Ambiente de criação, né, alinhamento da eficiência operacional com a expectativa dos colaboradores, então isso que eu até comentei com vocês. A criatividade hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, os KPIs, né, vamos entrar dentro do aspecto dos KPIs mesmo, né, será que eles serão os mesmos? Né, o que você acha aí? Né, será que vai ter alguma mudança em relação aos KPIs? O que influencia eles? O que influencia essa composição de dados? Então, aquela pesquisa foi muito bacana ali, né, que foi que nos apresentou já o que mudam, né, os valores finais, os valores, os resultados, a informação em si dos nossos indicadores. Então, eu vou dizer para vocês, né, o seguinte, né, os KPIs serão os mesmos? Então, eu afirmo para vocês e digo sim, né, os KPIs, né, eles vão ser os mesmos, os indicadores vão ser os mesmos, mas as tratativas aos resultados é que vão ser diferentes, é aquilo que a gente vai, né, trabalhar e vai desenvolver. Então, nós temos o quê? Primeiramente, né, a gente vê que tem que ter a visão de valorização do cliente, disponibilidade e ocupação dos espaços, melhorias e economias dos sistemas, como a gente já falou anteriormente, né, os 3 critérios ali que permanecem, eles permanecem com essa condição, mas com uma visão totalmente diferente. Então, o que influencia nos nossos KPIs? Né, se a gente está falando a qualidade a ser apresentada, e a gente precisa controlar isso dentro dos nossos KPIs, então, para que eu possa formar o meu KPI, eu preciso ter a seguinte condição, né? Eu preciso me adequar aos níveis de serviço prestado. Então, o SLA, né, que nós utilizamos hoje, né, para poder determinar o nível de serviço prestado, ou seja, são os nossos acordos, né, a gente poder saber quais são as métricas que a gente tem na realização dos nossos serviços, né, a gente precisa ter muito bem definidos. Então, hoje, para você fazer a contratação de uma empresa, né, para fazer a parte de manutenção das escadas rolantes, né, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar ter um contrato e gerenciar um contrato onde eu sei quais são os SLAs, né, aqueles que vão, né, estar interligados para que eu possa controlar eles através dos meus indicadores. Então, essa é uma das primeiras influências que nós temos. E os SLAs, eles também são propagados para dentro dos próprios serviços internos nossos hoje. Então, a gente utiliza dentro dos nossos serviços também, né, a questão da gente poder saber o que a gente quer, né, qual que é a qualidade que a gente pretende, qual que é a eficiência, a eficácia desses nossos serviços a serem prestados, né, em si, tá? O outro item que influencia os nossos indicadores é o dado, né? O dado, mais do que nunca hoje,
a gente pode dizer que é o seguinte, ele é o nosso petróleo, né? Então, quem tem os dados, né, cuida do dinheiro, né? Porque é que nem como a gente falou, né? Então, é o nosso novo petróleo aí, tá, em relação aos dados. Se eu sei captar esses dados, né, e juntar eles, eu vou ter o quê? A informação. A informação, ela me ajuda na tomada de decisão. A partir do momento que eu crio, né, essa experiência, né, acumulo essa experiência, eu parto para a questão de decisões, né, mais assertivas através da gestão do conhecimento. Então, nós, né, como profissionais na área, né, de facilities, a gente precisa hoje buscar esse tipo de condição. Olha, a gente tem que ter uma adequada gestão da informação e a gente precisa ter uma adequada gestão do conhecimento aplicado. Então, esses itens influenciam. E outro item importante, quando a gente está falando da formatação de KPIs, né, da elaboração de KPIs, a gente vai ver o seguinte, são, né, 4 aspectos aqui que são importantes para nós. Né? Os nossos KPIs, eles vão ser desdobrados em função desses itens. Né? Então, o que acontece? Ó, né? Eu preciso, primeiramente, né, acompanhar a questão de pessoas. Então, eu preciso saber, né, a questão, né, o tempo necessário que eu utilizo para as pessoas para realizar as atividades, o tempo que os meus profissionais, o meu time realizou, né, deu de resposta para realizar um serviço, uma determinada atividade. Qual que é o backlog hoje? Então, o backlog é muito importante dentro desses indicadores, né, e a produtividade das equipes. Então, esses aqui são alguns indicadores hoje que eles se tornam comuns, né, que a gente pode até se utilizar de benchmark para que a gente possa ver que isso a gente precisa realmente adotar, né, dentro das empresas. E aí, desses vão se desdobrar os demais indicadores. Outro item importante, ó, então, os nossos indicadores são baseados nisso. Pessoas, né? Horas de pessoas, a utilização das pessoas, né? E o outro item é o custo. Então, não tem como fugir em relação a isso. Nós, como gestores, a gente precisa entender quais são os custos envolvidos. Então, qual que é o custo do serviço, né? O que a gente pode ter de economia, né, em relação hoje à melhoria e conservação, né, das energias, né, aplicadas, a eficiência energética, né? Então, a gente precisa estabelecer esse ponto. O custo dos estoques hoje é muito importante também, né? Aquilo que eu tenho de estoques em relação a itens de reposição, né? Os itens utilizados, né, no meu dia a dia, nos trabalhos. Então, eu preciso fazer uma adequada gestão, né? O outro item são os sistemas, as instalações, os equipamentos. Então, aí eu preciso entender o seguinte, disponibilidade do ambiente, né, dos sistemas e dos equipamentos, que o meu equipamento, o meu sistema, o meu ambiente me dê confiabilidade, né? Então, esse é um item. E, claro, que quando a gente está falando, né, em relação a isso tudo, a gente, né, tem como base o conceito de manutenção aplicada aí, porque é o funcionamento das instalações, que a base são as falhas. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa, né, diminuir o máximo possível as falhas. É por isso que a gente implanta os planos de manutenção preventiva, né, dentro das nossas instalações. E, claro, aquele item, né? Você pode ver que está interligado com aquilo que a gente já falou anteriormente, ó, né? Eu quero a satisfação do cliente, então preciso avaliar a satisfação dele, tá? Preciso fazer esse tipo de avaliação. Outro item que influencia bastante, né? Os nossos KPIs, é uma boa busca dos dados. Da onde que vem os dados que eu vou utilizar lá para que eu possa criar os meus, identificar os meus indicadores? Ele vem de uma boa ordem de serviço. Então, o formulário de ordem de serviço, a maneira com que você vai colocar as informações dos serviços realizados, hoje é muito importante. A gente tem uma visão adequada em relação a essa nossa ordem de serviço, porque é dela que a gente vai buscar todos esses dados, né, voltados para dentro dos nossos indicadores. Eu vou passar 3 indicadores para vocês aqui, né, rapidamente até, né, claro que para a gente poder entrar em mais detalhes, a gente até precisaria mais de tempo aqui para a gente poder desenvolver isso, né, a gente, como é um webinar, a gente tem um pouquinho de tempo um pouco restrito, mas eu quero passar isso para vocês, que é o seguinte, né, um dos indicadores que avalia equipamentos, sistemas, ambientes e que a gente pode utilizar no dia a dia é o indicador de disponibilidade. Então, a gente lembra o seguinte, né? Aqui a gente não está falando né? A gente está falando da disponibilidade na seguinte condição, né? Eu tenho uma sala, né? Essa sala eu preciso reservar ela para uma reunião, né?
ela vai estar disponível para quê? Para que, quando eu precisar dela, ela possa possa ser utilizada, né? Então, eu como palestrante, ou eu como, né, o gestor da reunião ali que vai fazer, eu preciso da sala naquele determinado horário. Então, a sala ela precisa estar disponível para nós naquele determinado horário. Então, mas no termos do quê? Nos termos voltados para que, se ela estiver indisponível, a gente está levando em consideração que a sala ela não está pronta para você poder utilizar. Pode ser um problema de manutenção, um problema de equipamento, né, com problema, cadeira com problema, mesa com problema. Então, ela está indisponível, né? E o contrário disso, né, que a gente está falando é disponibilidade. Então, como que a gente se baseia em relação a esses KPIs, né? Então, eu passei, né, duas maneiras com que a manutenção, né, lida realmente com essa disponibilidade, né? Então, a gente tem a questão aqui, né, de buscar as horas, né, disponíveis para operação. Então, o que são horas disponíveis para operação? Hora calendário. Se eu tenho aquele quarto do hotel, ele precisa estar 24 horas disponível para que ele seja usado por alguém, ele vai ser o quê? Vai ter 24 horas, a gente considera as 24 horas disponíveis para a operação, para o uso daquela determinado quarto, né, do hotel, né? E quais são as horas de manutenção, né? São aquelas que aquele quarto precisou ter manutenção. Poxa, eu precisei ir lá colocar alguém para poder fazer a verificação do sistema de ar-condicionado, né? A pessoa para poder fazer a relação, né, de limpeza, né, a colocação. Então, a gente precisa saber que a disponibilidade avalia isso, né? Então, se eu tenho 100% de disponibilidade, maravilha, né? Ele está lá a qualquer momento, né? Ele pode ser utilizado e está lá à disposição para nós. E tem duas formas que a gente pode utilizar, como eu falei para você, usando as horas. Então, olhe bem como é importante aquilo que a gente estava falando agora, da ordem de serviço. A ordem de serviço é fundamental para o nosso banco de dados aqui que nós temos, né? Então, o banco de dados ele sai em função dessas informações aí, né? E claro que tem o outro item, até eu deixo à disposição para vocês, que são os tempos, né? Que nós temos, né? Os tempos entre falhas, o tempo para reparo, né? Então, é o mesmo conceito da manutenção. A gente aplica na manutenção predial também, dentro dessas atividades, tá? Então, um deles é disponibilidade. O outro item que eu acho que é bastante importante para o gestor hoje é a questão da própria, que a gente avalia pessoas aqui, né, nessa condição, é o próprio backlog, né? O backlog hoje também outro item fundamental. O que é o backlog, né? A gente pode, eu acho que é até legal, porque ele entra bem naquilo que a gente fala da teoria das filas, ou seja, é a relação daquilo que entra, né, a taxa de chegada, em relação àquilo que eu atendi. Então, o que significa? Significa o seguinte, né? Eu tenho, né, o número de ordens de serviço a serem executados, né? Quantas ordens de serviço chegam e quantas eu executei naquele período, né? E ele vai me dar o seguinte, aquilo que me restar, daquilo que eu não consegui fazer até o momento, ele vai me dar quantos dias necessários eu preciso desenvolver essas nossas atividades. Então, ele me dá até o valor em dias, né? Só para vocês terem uma informação até melhor aqui, ó, vou passar para vocês, eu acho que é legal aqui, nessa tabelinha, a gente pode ter como base, aqui, né, eu estou passando o mouse aqui, acho que vocês podem estar até dando uma olhadinha, que nós temos o seguinte, ó, se eu pegar consideração de uma equipe minha de trabalho, de 12 técnicos, considerar quais são as horas produtivas, né, desse técnico, então, a gente, né, até o pessoal fica assustado, mas a gente fala que é em torno, mais ou menos, né, de um dia de trabalho, se o técnico trabalha 8 horas por dia, a gente considera em torno aí de 30% a 40% que são as horas realmente voltadas para atender as atividades de manutenção. Então, nós temos lá, né, uma base, digamos assim, de 30%. Então, se eu pegar 12 profissionais, né, pegar esses 30% ou 40%, vamos supor que eu tenho um valor de 36 horas por dia, diária, disponíveis da minha equipe para realizar as atividades, eu vou dizer o seguinte, ó, o meu período anterior, eu tenho 927 ordens de serviço, né? Dentro dessas 927 ordens de serviço, para facilitar aqui a compreensão de vocês, vamos dizer que cada ordem de serviço corresponde a 1 hora,
uma hora de trabalho. Então, vou dizer o seguinte, né? Eu tenho 927 horas de serviços a serem realizados para que eu possa zerar tudo aquilo que eu tenho aqui de pendências até esse momento. Então, quando a gente pega aqui o item do primeiro dia, olha que legal aqui, né? Eu tenho 927, né, itens, ordens de serviço, né, horas aqui, mais 32 ordens de serviços que foram abertas no primeiro dia, no dia número 1, e eu consegui, com a minha equipe, executar 43 dessas ordens, né, de serviço, 43 horas. O que ficou de pendência? Ficaram 916, né? Se eu dividisse 916 aqui pela minha equipe, que nós temos as horas realmente produtivas da minha equipe, de 36 horas aqui, eu vou ter o quê? Um backlog de 25,44 dias. Então, ele quer dizer o seguinte, o backlog, ele quer dizer que você tem 25 dias para resolver, né, os problemas, né, eliminar todas essas pendências aí, as 916 pendências. Então, você pode ver o seguinte, né, olha como que é o poder dos indicadores e dos gráficos em relação a isso, né? Eu posso aqui visualizar e dimensionar até a minha própria equipe, se ela está legal ou não está. Então, aqui vocês vão poder observar o seguinte, que dentro desses gráficos aqui, desses 6 gráficos aqui, a melhor condição que eu tenho do meu backlog é manter ele estável, porque ele quer dizer o seguinte, né? Se ele está estável, a minha equipe está conseguindo desenvolver as atividades, né? Ela está conseguindo, né? O pessoal de programação está conseguindo ocupar o pessoal para realizar as atividades. Então, essa é uma melhor condição que nós temos. Você imagine se eu estivesse reduzindo, como nesse caso aqui, né? Você imagine chegar a um backlog zero. O que acontece com o backlog zero? Vai ser aquilo que todo mundo quer, né? Todo gestor de facilities quer. Ter a equipe lá à disposição para qualquer problema que ocorra. Mas você vai ter o quê? Uma equipe ociosa, né? A tua equipe ela vai ficar superdimensionada em relação a isso. Então, a gente vê, né, o gráfico, né, a forma com que ele aparece, a gente, como gestor, começa a tomar decisões em cima disso, né? Se o gráfico sobe rapidamente, né, o que pode acontecer? Pode ser que o pessoal da equipe não está sendo eficiente, né? Você pode ter poucas pessoas, né? Pode ser que, de repente, as tuas atividades dentro da empresa cresceram, né? E a equipe permaneceu a mesma. Pode ser que a equipe está perdendo a qualidade, né? Ela precisa ser treinada. Ela pode ser a utilização das ferramentas que não estão sendo adequadas, né? É uma má gestão, então ele acaba refletindo isso. E aí, aí no seguinte, nós temos, né, os outros patamares também que nós podemos ver. Então, olha que interessante aqui, né? Eu gosto de comentar o dente de serra, porque o dele aqui, a gente olha e diz o seguinte, né? O que acontece? Uma hora está em alta, outra hora está em baixo. O que isso quer dizer? Que existe uma má distribuição de atividades programadas. Então, quando você programa a tua atividade, o teu serviço lá para ser executado, e você não faz de uma forma adequada, balancear a equipe, balancear o pessoal que está realizando as atividades, o gráfico ele vai se comportar dessa maneira, né? Ele vai aparecer nesse formato em si, tá? Então, bem bacana, né? Eu acho que isso é bem legal para a gente poder ter como base. O terceiro, né, que eu não quero deixar de falar para vocês, que é também importante, porque se a gente está falando de satisfação do cliente, né, é a técnica NPS, que muitos de vocês até conhecem, né? Muitos de vocês já utilizam, né? Então, a NPS, né, Net Promoter Score, o que visa isso? Isso é uma técnica um pouco mais científica para você analisar alguns dados em relação à satisfação. Como que ele funciona? Né? Como que é a aplicação dele? É o seguinte, a cada atividade que você realiza, né, aquela pessoa, o teu cliente, né, que recebeu o serviço que foi realizado, ele vai poder fazer uma avaliação desses serviços. E aí você dá uma escala de 0 a 10 para esse cliente, né, o cliente interno, né, o cliente que está recebendo, né, os serviços, de 0 a 10, onde ele vai dizer para você se ele recomendaria esse serviço. Né? Então, a visão dele é o seguinte, eu gostei do serviço, eu recomendo para outra pessoa. Né? Eu passo para outra pessoa, e digo para outra pessoa para poder se utilizar desse serviço que o pessoal está atendendo adequadamente. Né? E acompanhado, né, essa pergunta, né, tem também uma pergunta qualitativa, né, que eu acho que é bastante importante para avaliação, que é o que motivou essa opinião. Né? Então, o que motivou dar uma nota alta, o que motivou para dar uma nota baixa,
porque aí a gente pode estar melhorando, né, as nossas atividades. Então, você veja, essa técnica do NPS, né, ele se baseia nessa condição como nós falamos, né? Então, eu divido, né, essas notas que nós temos em 3 grupos, né? Os detratores, os neutros e os promotores, né? Os promotores são aqueles que vão dizer, poxa, beleza, legal, o serviço que foi realizado, eu vou indicar esse serviço até para outras pessoas, né? Os neutros são aquelas que, né, eles gostam do serviço, mas não recomendam, né? Então, de 7 a 8 aqui, né, as notas de 7 a 8 que nós temos. Aí nós temos os detratores, são aqueles que não gostam, né? Merecem uma atenção que a gente merece, tá? Então, se as notas de 0 a 6 a gente considera como detratores. O que a gente faz dentro do cálculo, né? Uma explicação rápida para vocês aqui, nós fazemos o seguinte: retiramos os neutros, pegamos somente, né? Verificamos do total de pessoas que responderam, né? Naquele período, né? Esse questionário, né, de satisfação, né, essa pergunta de satisfação no determinado período, a gente pega e faz o cálculo do percentual, né, que corresponde referente ao total. Então, qual que é o percentual dos promotores em relação ao total de pessoas que responderam o questionário, né? Então, nós temos lá, olha, as notas de 9 a 10 respondidas são consideradas 80%, né, referente a condições de notas, né, 9 a 10, né, então a gente considera como promotores. Tiramos os neutros, descartamos e pegamos o percentual em relação ao total dos detratores. Então, a gente diminui, o NPS ele faz essa diminuição, né, eu pego lá, digamos, 80% menos 10% de detratores, vamos supor dessa forma, o meu NPS, ele acaba sendo, né, um valor de 70. Se esse valor de 70 eu dividir, né, por 100% ele, né, 70%, porque, né, a gente utilizou, eu vou ter uma nota 7. Né? E o que significa essa nota 7? Né? Significa que está numa zona de qualidade. Então, a gente pode acompanhar, ó, 6 a 8, então, meus clientes e promotores, né, do que detratores. Então, está dentro de uma zona, né, de confortável ali, de qualidade. Né? De 8 a 10 é a zona de perfeição e de 0 a 6 é a zona de aperfeiçoamento. Aí precisa se trabalhar, porque tem muitos detratores e muitas pessoas neutras, né, dentro dessa condição. Tá? Então, esses 3 itens aqui são os 3 principais indicadores que eu queria comentar com vocês hoje, né, falar a respeito disso. Um pouquinho para a gente comentar e, né, a gente finalizar aqui os nossos aspectos aqui, a gente, né, comentar um pouquinho sobre compreender, né, os KPIs, então isso é importante. Eu me atentei um pouquinho mais a gente falar um pouco da questão inicial de conceito, até a gente chegar nos indicadores em si, mas a gente precisa estabelecer ao final, né, a compreensão desses indicadores para a gente poder tomar decisões adequadas e como que eles estão hoje envolvidos, né, dentro dessa questão que a gente está falando tanto, né, de gerenciamento remoto hoje, internet das coisas, atividades através, né, da gestão remota em si. Então, o primeiro item é o seguinte: a gente precisa estabelecer e ter como base os nossos indicadores. A gente precisa compreender o nosso painel de controle para poder fazer o acompanhamento. A gente precisa estabelecer condições de uso, né, das tecnologias aplicadas com os aplicativos, os sistemas de gestão informatizado, eles precisam estar, né, vinculados hoje com aplicativos, eles precisam estar dentro, né, de uma questão de navegação, banco de dados que facilite, né, o nosso dia a dia, dentro da nuvem, né, da onde a gente vai buscar essas informações. E claro que dentro desses conceitos, né, existem, né, os conceitos de BI, né, do Business Intelligence. Nós temos a inteligência artificial hoje para a gestão do conhecimento, que a gente começa a perceber o envolvimento muito grande em relação a isso. Então, esses são pontos que nos ajudam a compreender os KPIs. Se a gente sabe de onde que vieram os dados, né, de onde que foram baseados a coleta de dados, a gente vai saber que essas ferramentas nos vão auxiliar na compreensão, né, para desenvolver as atividades em si. Tá? Outro item importante, né, até eu coloquei, né, dentro desse aspecto aqui, e dentro que nós achamos dentro da 2F, que ela é importante, né, para determinar as atividades, é o seguinte, né, a gente tem uma sequência de itens que precisam ser adotados para você ter uma adequada gestão. Então, a primeira delas, claro, a gente tem, né, aquela ferramenta que é excelente, que é análise e diagnóstico,
né? Então, a análise de diagnóstico hoje é bastante importante, a gente poder entender, né, o que está acontecendo dentro do nosso atual, né, dentro do nosso ambiente, né? Então, a análise de diagnóstico, isso oferece essa condição. Claro que uma boa implantação, né, a gente precisa implantar os sistemas de uma forma adequada, né, a gente precisa equalizar as informações com as nossas equipes, porque lá na análise de diagnóstico a gente pode dimensionar, né, verificar o perfil das nossas equipes, o perfil dos trabalhos, o perfil da maneira com que as nossas instalações vão se comportar, né, e o que oferece bastante conforto é a questão do próprio planejamento, né, a gente identificar o conceito de planejamento, hoje dentro das atividades, o conceito de programação, né, importante, né, fazer uma boa programação, e importante a gente ter também um bom controle, né, que são os indicadores, a maneira com que a gente precisa fazer a nossa gestão. Claro que, né, com tudo isso, né, com todo esse desenvolvimento, todas essas atividades, hoje a gente precisa ter um suporte adequado, né, um suporte de gestão, a gestão do conhecimento hoje está aí para a gente poder, né, ajudar, né, na tomada de decisões, né, e a gestão remota hoje ela é fundamental, né, você poder ser utilizar dessa condição das pessoas e as habilidades, né, dos profissionais e você poder consultar, né, informações aí para o nosso dia a dia. Legal? Para nós finalizarmos, né, eu estou passando até um pouco do tempo aqui, o pessoal vai pegar e, né, vai me chamar a atenção aqui, né, do que a gente está fazendo, passando um pouquinho do tempo, mas eu acho que é importante a gente comentar a respeito desses itens, que é o seguinte, né, então, para finalizar, seis práticas que são bastante importantes para nós. Primeiro, né, você como gestor de facilities, como facility manager, né, você precisa ter o seguinte, adote medidas simples, mas de grande impacto, né? Então, todas aquelas atividades que você tem de economia de desligamento com desligamento de luzes, aplicação de sensores, né? Então, lâmpadas LED, a gente sabe que isso cria economias grandes. Então, a gente pode considerar isso como grandes impactos. Então, a gente pensa simples e que, de forma, causem grandes impactos. Aposte na manutenção preventiva, né? Então, esse é um ponto fundamental. Aposte nas suas equipes, aposte na tecnologia aplicada à manutenção hoje, né? A manutenção ela pode oferecer os confortos necessários aí em relação à gestão. A estratégia na contratação de parceiros, né? Então, você ser orientado em relação aos contratos, a gestão de contratos, os SLAs que nós falamos agora há pouco, né? Os níveis, né? Identificados, né? Dos serviços, melhore a segurança, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê isso em função até da questão do Covid, do nosso retorno ao nosso trabalho no dia a dia, do trabalho presencial, né? Da necessidade do trabalho presencial. HRC, né? A internet das coisas, então isso é fundamental. Essas tecnologias, elas estão aí e elas facilitam, né? E elas estão começando a se tornar um pouco cada vez mais acessíveis em termos até financeiros. E utilize sempre uma plataforma de gestão, né? Então, isso não tem hoje como fugir, a gente precisa ter um sistema que possa buscar, né, esses dados, né, e transformar eles nisso que nós queremos, que são os indicadores, que são as informações para o nosso dia a dia, e tenha, claro, né, um bom suporte de gestão também, né, para as atividades, né, que são realizadas. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido passar para vocês aqui, né, um conteúdo aí. Eu sei que é muito extenso o conteúdo para a gente falar em pouco tempo que é determinado, mas fica aí o convite, a gente vai produzir, né, na sequência aí também alguns cursos, né, colocar à disposição para vocês, né, os próprios serviços de consultoria de gestão remota, né, também vocês podem consultar, a gente está à disposição. E para isso, eu coloco para vocês aqui, né, os meus contatos, então, a G vai passar para vocês também depois, né, o material, vai passar para vocês os contatos aí, né, e fiquem à disposição, né, eu gosto sempre de trocar ideias, trocar informações aí com o pessoal aí da área de facilities. Beleza, pessoal? Obrigada, Fabiano. Então, bom, Fabiano, agora chega de mistério, né, por favor, porque eu e todo mundo estamos bastante ansiosos aí para saber qual é o sorteio que a gente comentou ali no início do webinar.
Ah, legal, né? Então, você que ficou, né, me escutando esse tempo todo aí, cansado, né, escutando aqui, né, o Fabiano falar aí, então é o seguinte, a gente pensou, né, até, né, o que que a gente podia oferecer para vocês aí pela participação, né? Então, claro que o primeiro prêmio de vocês é vocês estarem aqui, né, presentes aqui, né, a gente poder trocar, né, as informações, mas a 2F nesse trabalho que eu comentei com vocês, que a gente está fazendo, né, do desenvolvimento de tecnologias aí aplicadas, a gente quer ofertar para vocês aí, né, como sorteio, numa maneira de sorteio, aí vai comentar na sequência como que vai se estabelecer isso, mas a gente está colocando à disposição para vocês, né, uma análise e diagnóstico situacional da área de facilities. Então, se você é gestor da área de facilities, se você trabalha na administração dentro da sua empresa, né, e queira fazer, né, essa análise e diagnóstico, né, pode se utilizar dessa atividade. A gente chama de análise de diagnóstico flexi, porque ela é inteiramente remota. Né? Então, a gente vai fazer, existe uma metodologia que a gente vai aplicar, o ganhador, né, desse prêmio, a gente vai passar depois todas as orientações necessárias para poder desenvolver isso. Claro que essa atividade, né, a gente, dentro do nosso planejamento, ela vai acontecer para o ganhador ali na segunda quinzena de setembro, então a gente está disponibilizando esse serviço, né, dentro desse período, tá? E isso, né, a gente refletindo, a gente viu o seguinte, poxa, eu sou gestor hoje, né, estou dentro da minha empresa, eu posso aplicar isso dentro da minha empresa. O que eu posso fazer se eu não estou hoje, né, aplicando dentro da minha empresa? Então, a pessoa que está participando e, de repente, ela não esteja, ela também pode trocar, digamos assim, né, esse prêmio por um treinamento que a gente possa oferecer, né, um treinamento um pouco mais específico sobre indicadores, né, um treinamento sobre planejamento, programação, né, gestão, né, alguma coisa que a gente possa estar desenvolvendo também nesse período, né, na segunda quinzena de setembro. Né? Espero que vocês gostem, né, desse prêmio aí e que a gente possa, né, estabelecer as condições adequadas aí. Ok? Oportunidade, hein? Então, pessoal, nós vamos deixar um link para quem quiser aí se cadastrar e concorrer, então, a essa consultoria do Fabiano. Então, é só quem se cadastrar nesse link que vai participar do sorteio. O formulário vai ficar disponível só até o final do webinar. Então, por favor, corram lá e se inscrevam, tá bom? O resultado do sorteio vai ser enviado amanhã por e-mail, junto com o material da apresentação de hoje. Tá bom? Então, se inscrevam, por favor. Agora nós vamos às nossas perguntas. Bom, Fabiano, já vi que já teve aqui algumas perguntas no nosso chat, já escolhi algumas, tá bom? Algumas bem legais aí para ser respondidas. Mas, pessoal, caso a gente também não consiga responder todas agora, fiquem tranquilos que depois do webinar o Fabiano vai responder via chat do YouTube, tá bom? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vamos ver o que o pessoal quer saber mais aí, né? Vamos lá. Vamos só selecionar aqui. Tivemos também uma pergunta aqui do formulário. Do formulário não tem como nós mostrarmos aqui na tela, mas daí essa do formulário eu vou ler. Vamos lá. A primeira pergunta é da Dani Aline, e a pergunta é para você, Fabiano. Então, vamos lá. Fabiano, como a gestão e manutenção dos facilities, principalmente de ares condicionados, podem ajudar a manter a saúde coletiva e prevenir novas doenças nos espaços de convivência e trabalho? Existe alguma métrica específica para esse indicador? Bom, né, claro que a gente está falando aqui de equipamentos, né, e a própria satisfação, né, do cliente no determinado ambiente. Claro que nesse momento agora, a gente precisa, né, estabelecer, né, aquelas condições que a gente chama dos protocolos, né, realmente de segurança. Então, o ar-condicionado, né, o sistema de ar-condicionado, ele precisa ter uma tratativa adequada também em relação a isso. Né? A gente sabe que, principalmente, a gente precisa ter uma prevenção humana também, né, dentro das instalações,
Então, as empresas, elas precisam se destacar, né, pelaquela questão da segurança dos próprios funcionários, das próprias pessoas que se utilizam daquele ambiente. Então, a gente vê, né, os aspectos importantes que nós temos hoje, até em relação à questão dos cuidados com temperatura, né, aqueles cuidados básicos, né, álcool em gel, né, tudo aquilo. Então, isso precisa ser propagado para as pessoas que se utilizam daquele determinado ambiente, e também os aspectos de avaliar o meu próprio sistema de ar-condicionado, né, em relação àquilo que eu preciso, né, em relação a determinadas condições hoje de filtragem, em relação ao ambiente, né, de propagação do ambiente, né, em relação à cultura, né, do vírus em si, né, a limpeza, né, que nós temos hoje, né, da parte de dutos. Então, você veja, isso são questões de planejamento da manutenção. Então, eu preciso hoje estabelecer, e aquilo que o pessoal comentou lá na nossa pesquisa que nós fizemos, né, a mini pesquisa, a gente vê muito bem isso, né, o planejamento, ele precisa ser reformulado, ele precisa ser reavaliado a forma com que eu vou desenvolver os meus equipamentos, né? Então, eu preciso rever quais são as rotinas, em quanto tempo eu preciso fazer essas atividades, o que eu preciso acrescentar hoje para me dar, né, condições adequadas do meu sistema. Claro que esses parâmetros, elas vão influenciar no quê? Nos meus indicadores referentes, né, a pessoas, as equipes, né, então, como a gente estava falando. Então, eu vou ter que rever nessas horas focadas nas horas da realização das atividades preventivas, né? Então, preciso rever se o meu dimensionamento de equipe está adequadamente, né? Porque ele vai refletir nesses nossos indicadores ali, né? Ele vai poder refletir dentro dessa condição, né? E claro que a gente quer, né, trabalhar sempre, né, com essa questão sempre de prevenção, né? A gente não quer que aconteça nenhum problema com os nossos clientes, então a gente precisa agir nesse formato aí. Ok? Espero ter, né, entendido. Se o pessoal ficar com dúvida, às vezes, depois manda também, a gente vai, né, conversar um pouco mais aí em off também, até de uma forma mais adequada, né, com as respostas também. Com certeza, com certeza. Vamos, então, para a segunda pergunta. Vamos lá, Fabiano, então, da Jordana. Então, na prática, Fabiano, você teve alguma experiência com indicador preditivos de ocorrências de falhas na rotina de FM, a partir de análise de dados, uso de machine learning método, por exemplo? Então, dentro né, dessa condição que nós falamos, né, a questão aplicada referente, né, à condição da preditiva, né, a preditiva a ser aplicada, né, então a gente começa a observar muito aquilo que eu falei para vocês, né, hoje a internet das coisas, elas estão aí, né, então você começa a perceber, né, a forma com que você precisa, né, manter, né, os seus equipamentos, os seus sistemas, né, então, junto com a manutenção preventiva, claro, né, entra a questão da preditiva, porque a gente está fazendo uma análise, né, em relação à condição do teu ambiente, a condição do seu tempo. Então, a gente começa a perceber o seguinte, né, que dentro disso, a questão, né, da própria internet das coisas, mais a questão dos próprios sensores e equipamentos nessas condições, ela te oferece condições adequadas, né, em relação à questão da parte dos seus equipamentos, e manter os seus equipamentos adequados, né? O que a gente precisa nos deparar em relação à preditiva é que, muitas vezes, hoje, a maneira com que a gente pode fazer a preditiva, ela começa a ser um pouco mais simples do que a gente achava quando a gente olha lá por uma questão industrial, né? Então, como que ela é aplicada lá dentro da questão da industrial. E hoje, a acessibilidade que nós temos a sistemas, né, onde a gente possa ter automação, onde a gente possa ter a questão de você ver o comportamento do teu equipamento aplicado, hoje é fundamental, né? Então, a gente começa a observar o seguinte, né, a questão de consumo. Hoje, ele está dentro dessa questão
preditiva que a gente pode dizer, né? Você vai verificando, vai tomando as ações necessárias, né? E você começa a perceber, né, como que funciona a questão em relação à utilização de lâmpadas, né, a utilização, né, da condição da própria energia elétrica, então está incluída dentro disso, né? Legal, Fabiano. Então vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu só achar aqui. A pergunta é do Gilson José de Carvalho. Acredito que essa veio ali do formulário. Então, Okay. Gestão de manutenção hoteleira, preventiva, corretiva, quais tipos de indicadores da atualidade devemos trabalhar ou como devo basear na escolha de indicadores? Principal modo de manutenção. Isso aí, né? Então, você veja o seguinte, né? Hoje, a questão, né, as edificações hoje, e o negócio, né, hotéis hoje, acaba se tornando muito importante por aquilo que a gente até comentou agora há pouco, né? A questão de você ter a valorização dos clientes. Então, essa é a base que nós temos. Então, a manutenção, ela hoje se torna em evidência dentro dos hotéis. E os principais indicadores que nós temos, né, ele segue, né, o que nós temos de conceitos em relação à própria manutenção. Então, os principais indicadores, aqueles que a gente pode se basear e ter como benchmark, como nós falamos, né, disponibilidade, confiabilidade, né, tempos que a gente sabe, né, da instalação parada, né, o tempo para reparo, né, das instalações ou dos equipamentos em si, esses são bastante importantes a gente manter, né? Esses eles precisam estar previstos, né, dentro da manutenção predial também. E ele precisa ser adequado pelo tipo da tua necessidade. Então, quando a gente olha para um hotel, né, se você for comparar, você vai dizer, poxa, mas no hotel como que eu vou usar a disponibilidade? É aquilo que eu comentei com vocês, nós observamos de uma forma em relação a um sistema, né? Então, um quarto de hotel, ele acaba sendo um sistema. Um andar do hotel, ele acaba sendo um sistema. Então, o quarto do hotel é um sistema composto, né, por alguns equipamentos, né, que nós temos, né? Então, o sistema de ar-condicionado, né? Então, aquela questão do ambiente, a questão do próprio questão de chuveiros, né, televisores, né? Então, ele tem toda essa parte aí, né, que ele vai estar o quê? Disponível se tudo estiver funcionando ok, né? Então, o que acontece quando a gente olha para um equipamento na área industrial? A gente olha também, ó, o equipamento ele tem que estar funcionando adequadamente. Dentro do hotel, o meu principal serviço, que é fornecer os quartos, o ambiente, né, do quarto para os clientes do hotel, ele precisa estar disponível para que a hora que o cliente chegar do hotel, aquele quarto esteja disponível para aquele cliente, esteja em perfeitas condições de funcionamento, né? Então, a gente quer que os ambientes eles estejam dentro dessa forma. Então, dentro disso, a gente visualiza, né, que para a manutenção eu preciso levar em consideração também, não só nos equipamentos que nós temos lá na área de utilidades, né, na parte de caldeira, na parte, né, de elevadores, mas a gente também proporcionar isso para os nossos ambientes, né, para o ambiente, né, dentro do hotel em si. Então, esses são indicadores que são interessantes para a gente poder acompanhar, tá? Então, lembre o seguinte, né, muitas vezes os indicadores que a gente está formatando, que a gente está desenvolvendo nessa área, eles são como base para que a gente possa avaliar se ele vai melhorar ou vai piorar. Então, a gente está utilizando valores. É igual o que nós utilizamos lá do backlog. O backlog, para você dizer o seguinte, poxa, o que é bom? Eu ter 25 dias para poder colocar em ordem as ordens de serviço, as minhas atividades que estão pendentes, ou é melhor 10 dias? Isso vai depender de cada uma das empresas, cada uma das modalidades. Mas o que me importa é poder me dar, né, o resultado de acompanhamento. Que lembra quando eu falei para vocês que se você tem uma condição estável, ali nós estamos bem. Se tiver mudanças, é que eu preciso analisar que houveram mudanças.
Então, quando a gente fala dos indicadores na área de hotéis, e bem dentro desse métier que ele falou, né, voltado para a manutenção, a gente precisa aplicar isso. Lembre o seguinte, né, até eu esqueci o nome dele, Gé, que fez a pergunta, mesmo é o... Foi o Gilson. Gilson José. Gilson, isso. Então, Gilson, desculpe até, né, acabei esquecendo, acabei me empolgando aqui, mas, Gilson, a gente precisa estabelecer o seguinte, os indicadores, eles são baseados naquelas três condições. Pessoas, o time, né, número de horas envolvidas ali que nós temos, a utilização das equipes, custos e a questão do próprio equipamento, né? Então, você estabelecer as condições de funcionamento do teu sistema, né? Então, quando a gente fala equipamento, a gente está falando até sistema dentro da manutenção predial. Então, os indicadores vão se basear dentro dessas três condições. Basta verificar qual daquelas que vão estar também, quais informações que vão estar mais adequadas para você poder atingir o seu objetivo lá no final, né? Atingir os objetivos estratégicos que você tem da tua manutenção. Legal, Fabiano. Vamos lá para a próxima. Também outra pergunta aqui do Gilson. Para mim, olha, a Linkip Software, quais as novidades tem para o mercado de manutenção de hotelaria? Nossa, novidades são muitas, gente. E olha que eu sempre dou uma espiadinha ali no nosso roadmap. Tem bastante coisa, bastante novidades aí futuras. As novidades são inúmeras, tá? Até falando um pouquinho sobre o tema de hoje, que são KPIs. Então, nosso time de produto, eles estão trabalhando aí bastante por parte dos indicadores e também dentro da nossa Dash. Então, novos indicadores como disponibilidade, MTBF, MTTR, como o Fabiano aqui citou, né, no nosso webinar, a Dash customizável, até para a gente trazer. Então, nosso objetivo hoje é trazer mais inteligência aí para a gestão dos nossos clientes, tá? Até no início ali da pandemia, nós trouxemos alguns planos, modelos aí, seguindo até a recomendação da Organização Mundial de Saúde, então, para planos, modelos de desinfecção e higienização de ambientes. Hoje, nós também contamos com o nosso módulo de auditoria, que também vem auxiliando bastante os nossos clientes aí, principalmente na parte dessas inspeções necessárias agora com esse cenário aí do Covid. Então, aí, ó, no futuro nós temos só coisa boa, vamos melhorar bastante, muito aí a nossa parte de controle de equipes, com a parte de check-in, check-out, geolocalização. Vamos melhorar também a integração aí dos ocupantes desses ambientes com a questão da leitura das etiquetas QR Code. Então, gente, tem muita coisa boa aí para o futuro, tá bom? Eu acho, né, Gê, que tem bastante a questão, né, isso que a gente falou, né, a tecnologia embarcada aí, né, para ajudar, né, na gestão. Então, o dashboard customizado hoje, né, a gente sabe que tem que ter essa variação para cada tipo de atividade, né, então, para cada tipo de ambiente, ou localização onde está, né, a edificação, né, então a gente precisa ter essa condição de avaliar realmente aquilo que é adequado, aquilo que é necessário, né, então os indicadores, ele tem que refletir aquilo, a gente precisa controlar aquilo que seja realmente, né, necessário para a gente atingir os nossos objetivos lá no final. E tudo isso que você falou, né, a utilização hoje dos aplicativos, do formato aplicativo, do formato de QR Code, eu acho que isso ajuda bastante aí no desenvolvimento do gestor. Com certeza, e as melhorias são contínuas, né? Então vamos lá, tem uma pergunta aqui do Marco Silva, ele nos pergunta, você falou dos novos protocolos na pandemia, da parte de climatização mudou muito? Será que a fiscalização do PMOC está pegando mais agora? Olha só, pergunta sobre PMOC, legal. Vai lá, Fabiana. Né? Então, você veja, né, essa questão, né, da própria climatização, né, é o grande, né, problema aí, porque a gente sabe, né, você não tem uma condição adequada das instalações, não teve uma instalação adequadamente projetada, né, ou desenvolvida, muitas vezes pode ocasionar aí problemas relacionados realmente com a própria saúde.
né? E com certeza, claro que a gente está numa fase agora que existem várias mudanças aí, né? O pessoal tem analisado bastante tudo aquilo que pode influenciar dentro desse contexto, né? Referente à própria climatização. Claro que dos protocolos, né, que são aplicados, os protocolos que a gente, né, estão sendo desenvolvidos até pelas empresas e colocadas elas, que vão ser colocadas em práticas, elas vão ter vão ter várias mudanças, vai ter mudanças grandes em relação a isso. Claro que a fiscalização, ela vai, né, começar a cair bastante em cima, porque é um envolvimento grande que tem em relação à própria saúde das pessoas. Então, nesse momento, é a fase de analisar realmente, né, aquilo que vai influenciar, né, na volta das pessoas, né, na volta do trabalho, né, dessas pessoas envolvidas ali em relação aos sistemas de climatização. Então, é a hora mesmo já de começar a rever os planos, né, a desenvolver os planos para que o bicho não pegue lá na frente, né, até como a Gia comentou ali, né, e foi comentado, né. Então, a gente precisa começar a adequar agora, já começar a colocar dentro das condições, dentro das linhas necessárias, né, para que não seja lá na frente a gente acabe tendo problemas, né, em relação à própria fiscalização, né. Não, legal, gente, tá? Com o PMOC em dia é essencial, não só para a saúde, né, mas, né, para seguir aí toda essa normativa. E eu acho que ninguém gosta de pagar multa também. E também, né, Gê, a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que ficar esperto nesse momento, né? Como o pessoal lá da área de recursos humanos está cuidando, né, da forma de trabalho das pessoas, e a gente vê que muda todo dia informações referentes a isso, a gente sabe que dentro das legislações que nós temos e dentro das normas, elas vão estar acabando mudando, né, meio que rapidamente. Então, a gente tem que ficar esperto e acompanhar todas essas legislações aí dos acontecimentos em si. Então, isso é muito importante para o gestor, né, para o FM aí poder, né, desenvolver as suas atividades. Não, perfeito, Fabiano. Então, vamos já para a última pergunta. Vamos lá. A pergunta veio do Jefferson Aguiar. E a pergunta dele é: no Linkip tem como medir a satisfação do cliente? Legal, uma pergunta para mim. Sim, Jefferson, hoje tem sim. Hoje, a partir do momento que o teu cliente faz ali uma abertura de um chamado, o teu cliente, ele faz todo esse acompanhamento, então, desde o momento da solicitação até o atendimento. Então, se a tua equipe foi lá, finalizou, o teu cliente, ele pode estar, ao final desse atendimento, interagindo contigo, dizendo se aquele atendimento está aprovado, está avaliando, como que foi a avaliação. Então, aqui, com essas avaliações, você consegue, sim, medir a satisfação do seu cliente. E também, claro, né, pode ocorrer casos que o teu cliente fala assim, olha, Jefferson, infelizmente eu tive um problema, meu problema ainda continua aqui, e ele pode estar rejeitando aqui pelo Linkip. E isso fica registrado dentro do teu chamado, tá? Até para que você aí dê uma nova tratativa e tenha aí a satisfação completa do seu cliente, tá bom? Mas hoje sim é possível. Então, gente, vamos encerrar. Conversamos bastante aí sobre os KPIs. Então, já quero agradecer a presença de todos, tá bom? O conteúdo será enviado ali por e-mail, então, para quem participou do webinar. Então, nós aí, em parceria com a 2F, agradecemos muito a presença de todos. Espero que vocês tenham aí aproveitado muito esse momento, até para rever estratégia, analisar o que é mais importante aí dentro da operação de vocês, principalmente agora nesse momento de retomada, tá bom? Olha, gente, tenho certeza que nós vamos sair dessa pandemia mais forte do que nunca. Nós da Linkip também estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida que possam surgir depois do webinar. Eu também quero deixar aí um gostinho para vocês de quero mais aí no ar, então vamos fazer outros encontros como esse com o Fabiano, então, por favor, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que em breve teremos mais novidades sobre outros temas aí que nós vamos trazer para o webinar, tá bom? Todos temas super interessantes. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e até uma próxima. Obrigada.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Só para ver se o YouTube fechou. Você fechou? Você fechou? Eu tô vendo aqui se fechou.